Eu tenho uma visão muito bonita para a igreja, uma visão, um sonho, ver a missa terminar e as pessoas ficarem mais um bocadinho, só mais um bocadinho. Ou uma comunidade em que, quando as lágrimas caem, abraças e continuas a abraçar no final, mesmo depois das lágrimas pararem. Eu vejo esta paróquia como uma casa acolhedora, onde a comunidade e a família, transformada pelo Espírito Santo, ama, reza, vive e serve como discípulos de Jesus e missionários do Evangelho. Amém? Escrevam aí no bate-papo. Amém. Assim seja. E eu pergunto-me também, será que está toda a gente interessada neste tipo de intimidade? Estás interessado? Nesta proximidade com os outros? Escreve também nos comentários, no bate-papo. Estou interessado, quero mais proximidade com os outros, quero mais intimidade. Boa noite, bem-vindos. Hoje é quarta e hoje é o último episódio desta série Somos a Igreja. Episódio 3, Somos a Igreja. Na próxima semana estaremos já nas vésperas do Natal e o que é que vai acontecer? Isso, tragédia, o horror. Eu vou para a cozinha e vou tentar criar a receita que tu envies. Envia para cozinha@paroquia.pt. Eu prometo que uma das receitas eu vou tentar fazer o melhor possível, documentar tudo para vocês, para aprenderem a cozinhar. De nada. cozinha@paroquia.pt. Enviem a receita rapidamente, com fotografia se possível, para eu fazer o melhor possível também. Eu quero ir até à Bíblia e quero ir até ao começo da Bíblia, até ao início da Palavra de Deus. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E Deus disse, haja luz. E veio a luz, e a luz era boa. Criou o dia, criou a noite, depois criou a terra, criou a água, e Deus disse, isto é bom. Depois criou as estrelas, as plantas, os peixes, as aves. E disse, tudo isto é bom, é tudo bom. E depois Deus disse, é tudo bom, mas alguma coisa não está muito bem. Depois de Deus criar o homem, não tinha ninguém para celebrar, ninguém para chorar, ninguém para rir. O homem estava sozinho, não tinha ninguém com quem desfrutar da vida. Então o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho. Vou criar alguém, vou trazer alguém que seja adequado para ele. E Deus criou a mulher. A história está no capítulo 2 do livro de Gênesis. Do lado do homem, trouxe a mulher. E o que é que o homem disse? Finalmente. Gosto muito.
finalmente isto é muito bom. Alguém que é osso dos meus ossos, alguém que está aqui ao meu lado. É que, na verdade, o homem já estava farto de olhar para o porco-espinho e para o elefante. Farto de olhar para aqueles tigres a brincar com os gatinhos. Estava farto disso. O homem precisava de alguém. E foi aí que Deus criou a mulher. E Deus disse, isto é tudo muito bom. Antes de criar Adão, antes de criar Eva, antes de criar a humanidade, Deus disse, façamos. Ora, façamos parece-me que é plural. Façamos o ser humano à nossa quê? Isso. Façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança. Deus não disse, façamos o ser humano à minha imagem. Mas Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem. Plural. Isto é complicado de compreendermos. Mas só nesta frase nós já vemos uma coisa. Deus nunca está sozinho. Deus não estava sozinho na criação. Façamos o ser humano à nossa imagem e à nossa semelhança. Deus é comunidade. Deus é uma comunidade perfeita. Deus é Deus com três pessoas distintas. É o mistério da Trindade. Deus é uno e é simultaneamente comunidade. Ele é Pai, é Filho, é Espírito Santo. Três pessoas distintas, um só Deus. Deus é comunidade. Então, por que motivo é que Deus, comunidade, decidiu criar o ser humano? Criou o ser humano porque é amor. Deus não estava sozinho. Deus é comunidade. Mas Deus, por amor, gratuitamente decidiu partilhar esse amor com o ser humano criado à sua imagem e semelhança. E é por isso que Jesus, a certa altura da história, diz que o mandamento mais importante de todos é amar a Deus. É a coisa mais importante que se pode fazer com todo o teu coração, a tua alma, o teu entendimento, por aí fora. E amar a pessoa que está ao teu lado. Amar a Deus e amar a pessoa que está ao teu lado. Aí em casa, aí no sofá, mais tarde num local qualquer, amar a pessoa, o teu próximo, como a ti mesmo. E na Igreja Primitiva, no Novo Testamento, depois de Jesus ter dado a sua vida por todos e depois de ter ressuscitado dos mortos, a palavra começou a espalhar-se e de repente tínhamos 3.000 pessoas a serem salvas, a entenderem e a abraçarem esta comunidade, a entenderem que a comunidade fazia parte da sua vida espiritual. No capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos está escrito a frequência com que eles se reuniam. E é interessante o que está aí no versículo 46 do capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos. Eles reuniam-se não ao sábado à noite, às 17h17, não ao domingo às 9h45, nem às 11 da manhã. Eles reuniam-se todos os dias. Reuniam-se mesmo quando estavam cansados, mesmo quando o tempo estava muito bom e queriam ir à praia. Eles reuniam-se quando o tempo estava muito mau e não podiam sair de casa. Reuniam-se quando havia um jogo na capital. Reuniam-se sempre. Não tinham desculpas para faltar. Vamos ficar em casa a assistir online. Não tinha essa desculpa. Eles não tinham essa desculpa. Eles reuniam-se não uma vez por semana, mas todos os dias. Todos os dias eles precisavam uns dos outros. Todos os dias eles tinham necessidade de se ver, de partir o pão, de dividir o que tinham uns com os outros. Ao ponto de eles irem à casa uns dos outros também, e entravam e comiam, e era incrível o que se passava. Com corações alegres, com corações sinceros. Louvavam a Deus juntos, todos os dias. Desfrutavam da amizade de todos, todos os dias. Eram, na verdade, loucos seguidores de Jesus que se reuniam com muita regularidade. E reuniam-se frequentemente, porque precisavam, como já disse, uns dos outros. Naquele tempo, naquela época, a vida não era como é hoje. Hoje é fácil. Hoje a vida é fácil. Hoje não há problemas, hoje não há tensões, hoje não há pessoas más, a economia está sempre boa, os ovos já baixaram de preço, há promoções no supermercado. Hoje é fácil. Naquela época era difícil. Naquela época havia uma batalha espiritual. Tínhamos o príncipe das trevas ali a lutar face a face quase contra o povo de Deus.
Naquela época, eles eram perseguidos pelo Império Romano, pelos judeus. Naquela época, não havia Sistema Nacional de Saúde, havia pessoas doentes, era necessário rezar uns pelos outros, havia pessoas a sofrer bastante de fome, pobreza, falta de casa. Naquele tempo, podiam arriscar a vida, arriscavam a vida só por dizer o nome de Jesus. E faziam tudo isso, passavam por tudo isso, porque eles sabiam que o mundo precisava de Jesus. Não é como agora. Hoje é quinta-feira, tenho de sair de casa para ir ao grupo de oração, que dificuldade. Não, eles não tinham essas dificuldades. Não tinham, mas iam com alegria, iam com o coração alegre a esses momentos. Os crentes do primeiro século precisavam desesperadamente uns dos outros e sabiam disso. Os crentes de hoje precisam desesperadamente uns dos outros, mas esquecemos-nos disso. Eu vou repetir a frase que eu acho que é essencial ficar memorizada e até podem escrever aí no bate-papo, nos comentários, para não ficar mesmo esquecida. Apontem que acho que é mesmo importante. Os cristãos do primeiro século precisavam desesperadamente uns dos outros e sabiam disso. Os crentes de hoje precisam desesperadamente uns dos outros, mas esquecemos-nos disso. Eles não podiam ser espiritualmente fortes, nem vitoriosos, nem próximos de Deus, nem conseguiam superar as tentações, nem podiam ter a força para ser luz no mundo se estivessem desligados uns dos outros. E hoje é a mesma coisa. A situação hoje não mudou. Precisamos desesperadamente uns dos outros, mas esquecemos-nos, ignoramos isso. Não sabemos, se calhar. Estamos num tempo em que as pessoas querem ser autónomas, independentes. Não queremos depender de ninguém. Não queremos partilhar a nossa intimidade, os nossos segredos, a nossa vida interior com os outros. Vemos os nossos amigos nas redes sociais e deslizamos, tocamos 2 vezes e desligamos mais 2 vezes, desligamos 2 vezes, deslizar e passamos muito tempo a fazer isto. Ainda há uns dias, o cardeal Américo, aqui na Igreja de Santo António, referia-se a esta realidade em que estamos atualmente, na XLT, que aliás podem procurar e encontrar no YouTube. Neste mundo pós-Covid, nós não queremos passar pelos aborrecimentos. Não queremos passar por aborrecimentos que muitas vezes as relações de amizade trazem. E queremos ter horários flexíveis e não queremos ir ao escritório porque podemos trabalhar em casa de pijama e podemos fazer compras online, podemos ir as nossas contas bancárias online, podemos ver as missas online, podemos ver filmes online. É incrível tudo isso. Mas eu posso-vos dizer e garantir que isto vai levar à destruição da saúde mental. Vai retirar a alegria das nossas vidas, vai causar ansiedade. Eu sei de que falo porque passei uma parte deste verão a ler verdadeiros livros, em formato digital, mas eram enormes, eram mais de 600 páginas, sobre estes assuntos. E isto vai levar-nos a graves problemas de saúde mental se estivermos desligados uns dos outros. Não é bom que estejamos sozinhos. Deus nunca quis que assim fosse. Recordam o que está no Gênesis, logo no começo, há milhares de anos, essa necessidade de haver outros ao nosso lado. E depois Jesus mais tarde nos pede para amar o próximo. Eu tenho falado também disto nos vídeos diários daquele caminho especial de Reconstrói a Tua Fé no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, portanto está tudo mais ou menos ligado para que estes assuntos fiquem cá a trabalhar e nos façam despertar para a importância de estarmos ligados aos outros, porque nós estamos desesperadamente a precisar disso. Quando morre alguém, conhecido ou não, nós temos redes sociais e vemos o que acontece. É uma chuva de mensagens. A pessoa que publica morreu o meu pai, morreu a minha mãe, morreu o meu avô, morreu o meu filho. Uma pessoa que publica isto na rede social, ou morreu um amigo meu, é logo bombardeado por muitas mensagens. Meus pésames, lamento muito, sinto muito, rezo por ti, rezo pela vossa família, mas tudo por mensagens. Tudo por mensagens. Dezenas de mensagens, e-mails, e às vezes a pessoa que está de luto nem consegue acompanhar as mensagens todas. Imaginem que alguém batia à porta e dizia os meus sentimentos. E tu olhavas e dizias, mas quem és tu? Isto é o que acontece nas redes sociais. Nas redes sociais são dezenas, centenas, milhares de mensagens a circular de pessoas que não conhecemos muitas vezes. Que não têm sentimentos. E quando dizem os meus sentimentos é tudo nada.
Os meus pêsames, mas quais pêsames? Tu nem sabes como me chamo, nem sabes quem morreu. Precisamos do contacto, precisamos da voz, precisamos do olhar. Falar para uma câmara não é a mesma coisa que falar para uma pessoa. Eu não sei como é que estás a reagir desse lado, se calhar estás de pijama a dormir já neste momento, não sei. Só passaram 13 minutos, calma aí. Nós precisamos sentir o abraço, precisamos sentir o olhar do outro, precisamos sentir a voz do outro. E os pequenos grupos, essa ideia, esse sonho dos pequenos grupos, é um sonho que vai muito nessa linha. Infelizmente, grande parte dos paroquianos ainda não sente a necessidade de estar ligado aos outros e pensam que basta a missa semanal. E não vão aos pequenos grupos, não querem criar nem participar porque são pessoas tímidas, não gostam da ideia de estar sentados à mesma mesa ou no sofá com estranhos, ou não têm tempo, ou não sabem como falar, ou não sabem o que fazer. Bem, os pequenos grupos é um risco, porque nos pequenos grupos são pequenos grupos, não são pequenos grupos perfeitos, nem perfeitos grupos, nem há pessoas perfeitas lá. E nos pequenos grupos há pessoas estranhas. E acho que isso é a parte bela. O pequeno grupo é como uma família. Envolvemos-nos com pessoas e algumas são complicadas, e algumas são mesmo estranhas, e algumas falam de forma estranha. Tudo bem. Mas precisamos dos pequenos grupos. Estar ligados a outras pessoas, seja em pequeno grupo familiar, de vizinhança. No pequeno grupo há aquele encontro com a graça. Pessoas diferentes, pessoas com manias diferentes, que se encontram num lugar seguro para pertencer, um lugar seguro para acreditar, um lugar seguro para estar. E o que falta muitas vezes, e aqui falta muito, é essa vontade de aceitar o risco e tentar. E acreditar que, de facto, nesses pequenos grupos há espaço, segurança para partilhar, para falar, para dar, para receber, para transmitir a oração uns pelos outros. E nos pequenos grupos todos são bem-vindos. Bem-vindos com as tuas perguntas, com as tuas dúvidas, com os teus medos, com as tuas mágoas, com os teus vícios, com a tua bagagem, com a tua depressão. Todos são bem-vindos. O pequeno grupo é a imagem da igreja, o corpo de Jesus, onde todos são bem-vindos. É um lugar de graça, onde pessoas que estão em luta também se encontram e partilham, encontram força. Um pequeno grupo é uma casa de graça. E o pequeno grupo é também um local de missão, de graça e missão. Fazer discípulos e fazer missionários. Como está nos Atos dos Apóstolos, eles reuniam-se diariamente, comiam com corações sinceros, alegres, louvavam a Deus e desfrutavam de favor de todas as pessoas. Todos olhavam para eles. Os de fora olhavam para eles e ficavam curiosos. E diz-nos nos Atos dos Apóstolos que o Senhor aumentava dia após dia o número dos cristãos. Os crentes diariamente estavam a ser cada vez mais. Os pequenos grupos eram tão fortes, tão intensos. E já existiam os pequenos grupos naquele tempo, primeiro século. Encontravam-se nas casas, pequenos grupos para orar, para comer, para partilhar, para chorar, para rir, para abraçar, para perdoar. Já acontecia naquele tempo. Não é novidade nenhuma. Os pequenos grupos não são novidade. Nenhuma. O problema é que ficámos muito presos à missa dominical, somente todos anónimos, na mesma direção. Mas isso não é somente isso a igreja, ok? No primeiro século, os pequenos grupos levaram a que o número dos crentes aumentasse cada vez mais, porque lá está, os de fora então olhavam para os de dentro, para os que estavam nos pequenos grupos e ficavam, mas aquela gente tão alegre, tão feliz, não têm problemas, não têm pobres entre eles, não passam fome, o que é que se passa? Qual é o segredo? E os não crentes viam, o segredo é Jesus. E então diariamente aumentavam o número dos crentes. Por estarem em pequeno grupo, estavam a ser missionários. Eram missionários. Só pelo testemunho de estarem juntos, a servir. Serviam-se um ao outro, recordando que Jesus diz, o maior é que ele serve. E eles eram missionários porque acolhiam. Tinham portas abertas para todos, diria o Papa Francisco. Quando é que foi a última vez que tu convidaste alguém para rezar contigo? Quando é que foi a última vez que tu convidaste alguém para jantar contigo em tua casa? Quando é que foi a última vez que usaste esse momento para falar sobre Jesus? Quando é que foi a última vez que tu serviste a alguém gratuitamente, só por amor, em nome de Jesus? Os pequenos grupos são formas, são meios que nos ajudam a ser diferentes na nossa vida. Para terminar, a frase que repeti muitas vezes nestes últimos 3 episódios. Nós somos a igreja. Não vamos à igreja. Nós somos a igreja. Nós somos as mãos, nós somos os pés de Jesus, nós somos a boca de Jesus, nós somos
Aquele coração que leva o Evangelho de Jesus a mais pessoas. Somos nós, a Igreja, o corpo de Jesus. Então quando tu vires alguém que está a sofrer ao teu lado, quando vires alguém a passar necessidade próximo de ti, quando souberes de alguém que perdeu um ente querido, que lhe morreu alguém, não deixes apenas não deixes mesmo um comentário, nem dois, nem nenhuma mensagem no WhatsApp. Não faças isso. Antes, pega no telefone, liga para a pessoa. Ou melhor ainda, faz algo inesperado. Pega no carro, põe-te a andar e vai ter com essa pessoa ao outro lado da cidade. E quando chegares lá, bate à porta e abraça a pessoa. Deixa-a chorar, abraça. E quando as lágrimas pararem, continua a abraçar. Isto é ser igreja. E tenha confiança que se todos fizermos isto, ninguém estará sozinho. Alguém fará o mesmo por ti também, mais tarde ou mais tarde. Nós somos a igreja, é assim que amamos, é assim que queremos amar. Pedimos, Senhor, transforma os nossos corações para, de facto, amarmos assim. Porque somos o teu corpo, porque somos a igreja. Amém. Próxima semana, quarta-feira, 9 da noite, a cozinha do Padre. Mas para tal, por favor, enviem as vossas melhores receitas de Natal. 2, 3, 4, 5. Enviem receitas todas para cozinha@paroquia.pt. E para a semana eu vou pegar numa delas e vou fazê-la. As restantes ficarão disponíveis num pequeno livro digital, um e-book, que podem depois descarregar e partilhar com os vossos colegas e amigos e também tentar outras receitas nas vossas casas, está bem? Boa noite para todos e até quarta, na cozinha do Padre.